Sejam bem-vindos a mais uma playlist com resoluções das provas de Física da Escola Preparatória de Cadetes do Exército Brasileiro. Essa daqui então é a resolução da prova do ano de 2010. A primeira questão é esta daqui, que eu vou resolver para vocês daqui a pouquinho. E temos mais outras 11 questões aí pela frente. É isso aí então, bons estudos e vamos lá para o enunciado. O gráfico da pressão em função do volume do desenho abaixo representa as transformações sofridas por um gás ideal. Do ponto A até o ponto B, o gás sofre uma transformação isotérmica. Do ponto B até o ponto C, sofre uma transformação isobárica. E do ponto C até o ponto A, sofre uma transformação isovolumétrica. Considerando TA, TB e TC as temperaturas absolutas dos gases no ponto A, B e C, respectivamente, pode-se afirmar que ele dá todas essas afirmativas aqui para você com relação às temperaturas. Então vamos lá, ó. No item A ele está falando para você que a temperatura no ponto A é igual à temperatura no ponto B e a temperatura no ponto B é menor do que a temperatura no ponto C. Bem, a primeira coisa que ele deu para você, ele deu essa seguinte informação, ó. Do ponto A até o ponto B, o gás sofre uma transformação isotérmica, ou seja, esta curvinha aqui é uma transformação feita à mesma temperatura. Desta forma que consigo afirmar que a temperatura no ponto A é igual à temperatura no ponto B. Então, o item A pode estar correto, falta eu verificar essa partezinha aqui. O item B também pode estar correto, só que o item C não tem como afirmar que está correto, só que aqui ele está falando que TB é maior que TA, então item C também está errado, e o item D também está errado. Item E a gente verifica depois se ele está certo ou errado. Portanto, ó, joga fora o item C e D ali, não tem mais o que fazer. Outra informação sobre temperaturas e um gráfico de pressão por volume. Se eu pegar várias isotermas diferentes, como por exemplo essa isoterma aqui que eu estou deixando em vermelhinho, essa isoterma que ele já deu pra gente aqui do ponto A até o ponto B, mais uma isoterma que passa aqui exatamente em cima do ponto C, a relação entre essas temperaturas vai ser a seguinte: quanto mais longe que eu tiver da origem, maior vai ser a temperatura. Ou seja, a temperatura dessa aqui em laranja, ela vai ser maior do que a temperatura do A ao B, que vai ser maior do que a temperatura da cor vermelhinha aqui. Dessa forma, ó, essa temperatura vermelhinha ela é menor que a do TAB e também é menor que a temperatura que passa bem neste ponto C. Desta forma, o que eu consigo afirmar ali com relação ao ponto C, A e B, eu consigo falar o quê? Que a temperatura no ponto C ela é maior do que a temperatura tanto no ponto A quanto no ponto B. Desta forma, ó, item A, temperatura no ponto B, é menor do que a temperatura no ponto C. O item A está correto, marca o item A e dá uma verificada somente nos outros dois itens ali para ver se eles estão certos ou errados. Item E, é claro, eu já jogo fora, né? Porque as temperaturas não são iguais. Você já pode pegar o item E e jogar fora, mas vamos ali olhar o item B. No item B, a gente sabe que essa primeira parte aqui está correta, a temperatura em A é igual à temperatura em B. A temperatura em B é maior do que a em C? Não, a gente acabou de ver que ela é menor, joga o item B fora e é claro, aqui ele está falando que todo mundo é igual, portanto item E também joga fora e a única alternativa correta nesse exercício aqui só pode ser o item A. É isso aí, então, é uma questão super fácil, você não precisa se preocupar muito com essas questõezinhas aqui de física. É claro, sempre tem uma questão mais difícil, mas sempre tem aquela questãozinha ali para você não errar. É só você ter os conhecimentos básicos bem aprofundados que você não erra e nem perde muito tempo resolvendo essas questõezinhas. É isso aí, então, fico por aqui, bons estudos, beijo nas crianças, quem sabe até um próximo vídeo e tchau!